Olá, meu nome é Larlane Oliveira da Silva, sou discente do curso de enfermagem na Unidade Universitária de Séries da UEG. Bom, venho apresentar o artigo da anteroplastia de recepção na osteoartrose do cotovelo secundário à artrite reumatoide. Bom, a artrite reumatoide geralmente, inicialmente, sinovite, que, com a progressão da doença, acarreta destruição da cartilagem articular. Essa alteração é facilmente identificada no exame radiológico pela diminuição do espaço articular. O acontecimento do cotovelo pela artrite reumatoide pode resultar em grande incapacidade para os atos de vida diária, como a higienização, a alimentação e também para se vestir. A dor, a instabilidade e a diminuição da amplitude de movimento do cotovelo são condições frequentes também. Ao contrário da perda da mobilidade do ombro e do punho no cotovelo, essa alteração não é bem tolerada, pois sua função é posicionar a mão funcionalmente no espaço. Bom, o estágio da doença pode ser graduado radiologicamente pela classificação de Steinbrock, modificada em quatro estágios. Bom, o primeiro estágio é radiografia normal associada a edema e sinovite moderada. A segunda é diminuição do espaço articular e sinovite. A terceira é perda do espaço articular e diminuição da sinovite. B, perda do osso subcondral e do contorno articular normal, resolução da sinovite e observa-se a instabilidade. 4, anquilose. A causa mais frequente da osteoartrite secundária é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide no cotovelo, ela pode evoluir com um quadro constante e característicos, como edema articular, perda de extensão, dor nos extremos, dor do arco de movimento, bloqueio mecânico com evidência radiográfica de osteofícios no olecrano e processo coronoide, ossificação da fossa olecranina e corpos livres intra-articulares. O nervo ulnar é menos frequente, o ramo interosseu posterior do nervo radial pode estar comprometidos. Já os casos de osteoartrite secundária, que corresponde ao envolvimento do cotovelo na artrite reumatoide, pode iniciar-se precocemente na história da dança, mas o tratamento cirúrgico geralmente não é considerado até um estágio mais tardio, não antes de que marcantes alterações degenerativas articulares tenham ocorrido. As razões para estes retardes na indicação da intervenção cirúrgica são obscuras. Bom, Mori et al. Mostraram também que a maioria das atividades de vida diária requer um arco de movimento relativamente grande para flexo-extensão de 30 a 130 graus
e para pronação, supinação, 50 cada. Se um paciente perde esse arco funcional por qualquer razão, ele ou ela deve adaptar-se alterando a posição do ombro, da região cervical ou mesmo de todo o corpo. Caso isso não leve ao resultado desejado, submeter-se a procedimento cirúrgico, visitando a melhora funcional daquele cotovelo. Bom, também tem os casos de osteoartrite primária do cotovelo, que corresponde a 1 a 2% dos casos de artrite degenerativa. Em alguns casos, são classificados erroneamente como pós-traumáticos e tratadas frequentemente de modo conservador ou com desbridamentos mínimos. Com a retirada de corpos livres e essenciais ósseas, sem a realização da sinoverquectomia, assim como a osteoartrite secundária, artrite reumatoide, esses procedimentos não melhorarão o quadro doloroso e a movimentação. O tratamento cirúrgico da osteoartrite do cotovelo com a sinoverquectomia leva a bons resultados na grande maioria dos pacientes. Quando as alterações ósseas são ausentes ou pouco expressivas. Segundo Nesto, esse procedimento está indicado preferivelmente nos estágios iniciais, nos tipos 1 e 2, em alguns casos selecionados tipo 3, a classificação de Sisterbrock. A angioplastia unomeral é indicada nos pacientes com dor à extensão final do cotovelo. Evidências radiográficas de osteofitos no olecrâneo ou no processo coronoide e ossificação da fossa olecrânea. Se houver sintomas de comprometimento do nervo ulnar, o mesmo deve ser explorado nos casos secundários à artrite reumatoide. A indicação da artroplastia unomeral também envolve dor, rigidez e inflamação ativa. Bom, o paciente com artrite reumatoide do cotovelo para a artroplastia unomeral é aquele com sinovite, diminuição do espaço articular e com pouca limitação do movimento, enquanto que na osteoartrite primária do cotovelo, que geralmente acomete indivíduos do sexo masculino com idade média de 50 anos de idade. A queixa principal é a dor à extensão terminal do cotovelo, sendo incomum tal sintoma no ponto médio do arco de movimento do cotovelo. Bom, o movimento radiomeral é a formação de corpos livres, ocorre em 50% dos casos, mas na metade dos pacientes tem ocupação ou estilo de vida associada com o uso de repetitivos dos membros superiores, como por exemplo,
carpinteiros ou operários. Cerca de 25% destes terão sintomatológica de irritação no nervo ulnar. A angioplastia unomeral é contraindicada nos pacientes com dor em todo o arco de movimento do cotovelo. Na marcação, limitação do movimento com amplitude de movimento menor que 30 a 40, acho que é grau, ou envolvimento radiomeral grave indicando um processo degenerativo avançado e generalizado. Bom, como já foi dito anteriormente, a artrite é uma doença com evolução lenta e progressiva. A angioplastia unomeral melhora a função do cotovelo, mas não trata a causa básica de degeneração. Bom, as alterações radiológicas não podem ser usadas como indicador para avaliação da recidiva da osteoartrite. A osteotomia circular da parte distal do húmero deve ser o mais central possível, não enfraquecendo as corticais lateral e medial. Em um dos nossos pacientes, ocorreu fratura transoperatória da região supracondiliana do húmero por confecção de osteotomia inapropriada associada à osteopenia, comum nos pacientes com artrite reumatoide. Bom, discussão. Angioplastia unomeral de recepção em procedimento eficaz está indicada para o tratamento da osteoartrite do cotovelo secundário à artrite reumatoide nas fases 2 e 3. Trata-se de procedimento cirúrgico com baixa morbidade, de técnicas acessíveis e sem necessidade de colocação de implantes, o que não impede a colocação destes em segundo tempo. Caso haja necessidade, permite a sinovectomia, remoção adequada dos osteofitos e corpos livres intraarticulares e a liberação capsular satisfatória, resultando a diminuição acentuada da dor e no aumento da amplitude de movimento articular, melhorando substancialmente a qualidade de vida do paciente. Bom, como já foi dito que tem tratamento cirúrgico, existem dois tipos de tratamento cirúrgico, que são a angioplastia de interposição e a angioplastia de implante. Bom, na angioplastia de interposição é feito o recobrimento da cartilagem doente com um pedaço de fáscia do tecido que recobre o músculo, retirando do próprio paciente. Já na angioplastia com implante, a articulação doente é substituída por uma peça metal,
artroplastia do cotovelo. A prótese tem dois componentes, um para o húmero e um para a una. A escolha entre as duas técnicas leva em conta a idade e a atividade do paciente e a gravidade da artrose. A prótese do cotovelo tem melhores resultados na dor, mas maior chance de complicações, principalmente de soltura. A prótese é indicada preferencialmente em pacientes acima de 65 e que não realiza trabalho braçal ou esportes.